Olá, tudo bem com você? Como você já sabe, eu sou Luciana Soares e esse é o quadro Mostre a Sua Arte. E no quadro Mostre a Sua Arte, nós estamos lendo Leve Distopia ao Léo, Entre o Caos e o Recomeço. E como eu disse, dando continuidade no último capítulo, no capítulo 6, vamos rememorar, foi a busca no continente sul-americano. Vocês se recordam, depois que eles chegam à Flórida, e aí eles encontram várias outras pessoas, ainda bem, tem a história, né, do rapaz, que os pais eram cientistas do laboratório, e aí termina, né, que ele se dispõe aí com um grupo que já estava aí viajando, e ele foi levado ao encontro dos outros grupos no estado da Flórida. Ele redigiu em um caderno um depoimento contando sobre o continente sul-americano, qual foi importante nas decisões tomadas no encontro mundial. Então, começamos hoje o capítulo 7, chegando ao local, né? Como vocês veem, conforme eu digo sobre as imagens da Bueno, que são fantásticas, várias pessoas, mesa com alguma alimentação, e vamos ver o que isso significa ao longo dessa contação. Décadas passaram quando outros grupos começaram a chegar à Flórida. Nesse período, muitas mulheres se juntaram a eles, seja para acompanhar seus namorados e maridos, ou mesmo por idealismo. Dos participantes dos grupos iniciais que partiram, muitos morreram pelos caminhos. Aconteceram mortes naturais, outras causadas por picadas de escorpiões e cobras, doenças infecciosas, vítimas de salteadores e outras causas. Frequentemente, os que morriam eram substituídos por jovens recrutados nas vilas que encontravam. Alguns grupos tiveram seus cavalos atacados por hienas, coiotes e outros animais selvagens famintos, o que os deixou a pé. Tentaram continuar caminhando, mas sucumbiram ao calor e à exaustão. Durante todo o tempo, os mais velhos tinham a preocupação em passar os conhecimentos adquiridos aos mais jovens, sabendo que mais tarde isso seria essencial para as decisões que tomariam em conjunto visando o futuro do planeta. Principalmente as informações que foram passadas pelos que viveram antes do caos nuclear. Mesmo com todos esses percalços e mostrando muita tenacidade, pessoas de vários países conseguiram chegar ao destino. Encontraram um local que oferecia condições de recebê-los e também puderam, depois de restabelecidos fisicamente, escolher locais para instalar-se e aguardar a reunião. Criaram uma extensão territorial dos seus países. Aguardaram a busca de algo que trouxesse progresso e lhes desse condições de emigrar e ocupar as possíveis colônias a serem criadas. Vivendo em harmonia com os vizinhos, ajudavam-se na criação de animais, nas plantações e na formação de pomares, sem distinção de raças ou credos. Tudo isso levava a crer em um mundo harmônico em que todos compartilhariam igualitariamente o progresso. No capítulo 8, lá foi a chegada e aqui o local do encontro. A Flórida é um estado americano costumeiramente assolado por furacões gigantescos. Por isso, o povo da região já estava preparado para esses eventos da natureza. Todas as casas, principalmente as da zona rural, possuíam um porão grande, abrigo natural na hora das tempestades. Nesses locais subterrâneos armazenavam alimentos, água, ferramentas, arados, rolos de arame, mudas e sementes, etc. Inclusive levavam os animais que o ambiente comportasse. Assim preparavam-se para enfrentar o furacão. Quando os meios de comunicação ainda funcionavam, na hora da explosão nuclear, os moradores da região correram aos abrigos. Esperaram passar um tempo, saíram e se reuniram para tomarem uma iniciativa. Percorreram propriedades rurais e encontraram uma com a sede parcialmente destruída e aparentemente com uma estrutura recuperável, com um grande abrigo no porão.
Havia muitas casas de colonos que também poderiam ser restauradas. Realizaram uma força conjunta e vieram todos fazer desse local o embrião de uma nova comunidade. Trouxeram os animais e fizeram um trabalho conjunto de criação de gado, suínos e aves. Organizaram um pomar com as mudas que guardavam. Arando as terras, plantaram as sementes e criaram um rudimentar, mas eficiente sistema de irrigação. Com muito trabalho e persistência, em pouco tempo, conseguiram manter uma qualidade de vida dentro do possível que lhes garantiu a sobrevivência. E hoje eu vou ler mais um capítulo, capítulo 9, o Encontro Mundial dos Emissários. Capítulo 9. Muitas décadas passaram até que a maioria dos grupos de emissários chegasse após terem cumprido as missões. Dos que iniciaram as jornadas, havia poucos ainda vivos. Durante o árduo caminho, sempre tiveram a preocupação de transmitir aos mais novos todas as informações e conhecimentos recebidos dos avós e das pessoas que viveram antes do caos atômico, sabendo que isso seria imprescindível na hora em que fossem decidir as atitudes a tomar para o futuro do planeta. O processo para a realização do encontro teve que ser cuidadosamente elaborado para que nenhum país deixasse de ter a sua representação e também que todas as informações e conhecimentos fossem divulgados. Após a chegada, tinha que haver um tempo para as pessoas restabelecerem fisicamente e integrarem-se ao espaço territorial do seu país ali localizado. Foram escolhidos 2 representantes de cada nação. Geralmente eram os mais idosos, que possuíam toda a bagagem recebida dos mais antigos e que poderiam opinar na hora das decisões. E a gente vem para o capítulo 10, onde eu continuo na próxima semana, onde tem a assembleia e as decisões. Então, nós temos aí agora, diante de tudo que foi arrecadado de informações e um local específico, né, os protegendo para que eles possam se reunir com segurança e dar as diretrizes necessárias. Claro, ainda entre o caos e o recomeço, eu entendo, né, quero viajar aqui nesse momento com vocês, que seja um momento justamente de apontar para esse possível recomeço que vai nos levar ao final da história. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Enquanto a história está até nesse capítulo, até o capítulo 9, como sempre peço para vocês, se inscrevam nesse canal, curtam essa história, que é uma história intrigante e com muitas informações, né, pertinentes para todos nós de toda forma. Comentem, divulguem entre os familiares, os amigos e tragam as pessoas para que cada vez mais a gente se nutra de arte. Um grande beijo e até a próxima semana.